questão da arte é uma questão interessante. A arte tem um papel, a arte ela é utilitária, como que as cadeiras, como que a ciência vê a arte, como que a espiritualidade, é uma questão interessante. A gente pode avaliar de várias maneiras. Eu vou tentar ir pelo meu caminho, que é o caminho da ciência, da filosofia e da espiritualidade. São as minhas áreas de atuação. Na minha opinião, para quem faz a arte é uma realização pessoal, é uma construção de si, é um esforço, é algo que a pessoa que faz para si, não para ter uma utilidade, uma função. Alguns artistas fizeram com objetivo a sua arte, mas será que ela precisa cumprir o objetivo que o artista queria? Será que ela é autêntica, sincera? Será que essa arte é considerada grande arte, boa arte? Não sei. Eu só sei que quando a gente olha para uma peça, para uma obra de arte, seja um quadro, ouvindo uma música, assistindo uma peça de teatro, vendo uma escultura, olhando uma instalação, ou qualquer manifestação artística, uma performance, a gente não pensa no objetivo dela, a gente sente. Então, se ela tem um papel que é de trazer algo meu para fora quando eu participo vendo a obra de arte de alguém, não é uma coisa clara. O que interessa é que ela traz algo para as pessoas que estão participando, assistindo, vendo, ouvindo. Então, do ponto de vista artístico, eu não creio que a arte possa ser utilitária. Ela pode ter uma participação em certos contextos de ideologia, como a gente sabe que teve a arte direcionada num período nazista, você teve uma arte específica, você tem a arte financiada pela igreja ao longo da história, principalmente no período medieval. Depois você tem a arte do mecenato, que tinha uma característica. Então você tem interferências de papéis que a arte desempenha. Então, do ponto de vista filosófico e de certa forma histórico, a arte tem um papel, não uma função. Não acredito numa arte utilitária. Isso é uma crença pessoal, mas que ela acaba tendo um papel, ela acaba tendo um desempenho na história. Ela acaba retratando o pensamento de uma época, ela acaba sendo a vanguarda do que está por vir. E essa visão de arte, ela bate um pouco com a visão da espiritualidade da arte, que é a expressão do potencial do ser, que é aquilo que o indivíduo, como espírito, como essência que existe, consegue levar para fora de si algo que ela não conseguiria levar pela linguagem convencional, algo que o código de comunicação não conseguiria cumprir. Então ela se expressa artisticamente, e é uma outra maneira de colocar para fora a integração entre o seu potencial ordenador, que é o intelecto, e o seu potencial de agir, que é a emoção. Então, essa ordem alcançada, em função da força colocada, é o impacto que uma obra tem no espírito de quem olha. Espiritualmente, nós temos oportunidades quando participamos, quando fazemos ou sentimos arte. Porque nossa integração com a arte traz à tona uma forma de experimentar a emoção com um controle na situação, o controle da exposição. Eu acredito que a experiência espiritual mais interessante que a gente tem é justamente viver as emoções, mas não descontroladamente, mas dentro de um contexto que a gente consiga ter algum controle. Você tem, inclusive na ciência, a gente tentando encontrar na arte expressões matemáticas, e encontra um certo tipo de arte, expressão matemática. Você encontra uma coisa que parece totalmente aleatória, um quadro do Pollock. Quando você vai levantar as equações, corresponde a equações interessantíssimas de caos, que a teoria do caos descobriu na década de 60 e 70. Você descobre que aquilo que parece que é totalmente ruidoso tem uma ordem intrínseca. Quando você olha para a natureza,
tem uma série de coisas que parecem que são completamente aleatórias, mas tem uma ordem, tem uma sequência de repetição. E a gente olha certas obras de arte que saem das pessoas, a gente acaba perdendo a noção de que aquilo pode ter matemática, e tem. E quando você vê uma coisa extremamente simétrica, pode ser enganoso, ela pode ser assimétrica e te enganar. Eu acho que esse é o poder do artista, de quebrar a noção de utilitarismo. Ele fala, olha, eu fiz isso aqui porque eu queria, por acaso eu te enganei. Então eu acho que é divertido observar o contato das pessoas com a arte sem ficar preso a nenhuma cadeira, sem ficar preso a nenhuma linha de pesquisa específica, mas pegando um pouquinho de cada uma. Olhar um pouquinho, olha, nossa, isso aqui, aquela teoria daquele filósofo explica. Olha, essa obra de arte, ela segue aquela fórmula, aquela equação matemática, e depois ela faz uma coisa completamente inesperada a partir daquele ponto. Olha, essa obra de arte segue tal regra dentro da sociedade e ela cumpriu um certo papel histórico, mas aqui ela é completamente subversiva, ela é reveladora. Isso a gente pode estar falando da mesma obra de arte, da mesma tela, da mesma música, da mesma peça. Tudo isso se encaixa. O interessante é que todo o processo automatizado, todo o processo de computador, tem alguém que o criou. Se você falar que um programa de computador criou uma tela, criou uma música, você tem um processo de aprendizagem. Se for um programa que aprende por exposição a outras coisas, as pessoas às quais esse programa foi exposto, a arte a qual ele foi exposto, como ele foi programado, deu alma, um trechinho, um pedacinho de alma de cada um dos criadores das referências. Então cada referência doa um pouco de alma para aquela arte tecnológica. Se um programador faz um software que usa números aleatórios dentro de uma equação, quem criou a equação criou a arte. Aliás, eu sou da ideia, eu sou da linha de pensamento de que a física e a matemática têm elegância. Você tem que fazer uma avaliação estética muitas vezes para se sentir bem com uma equação. Como meu background em exatas, eu acredito na elegância das equações. Eu nunca fico satisfeito, nem como um programa de computador, enquanto você não consegue uma solução elegante. E não, que é elegância? Estética. Eu estou procurando arte na matemática, arte na programação. Então, eu acho que é o Ouroboros. Então não tem como sair da cobra comendo rabo, porque essa preocupação estética ocorreu também com o cara que fez o programa para fazer arte. Eu tenho certeza que a alma dele está no programa. E da onde vem aquela obra? De cada criador, de cada subrotina, do compilador, do cara que juntou tudo, do cara que fez o debug do programa. Eles doaram um pouquinho das suas almas. Não é tão frio quanto parece. A minha opinião é a expressão de um ser, de um espírito, tentando se equiparar àquilo que ele sente que é a sua origem, tentando ser criador. Toda expressão de arte, não importa a sua forma, se é uma atuação como um ator, se é uma execução de uma música, a criação de uma música, de um roteiro, de um texto, de uma poesia, se é uma expressão de uma pintura, de uma escultura, de uma instalação. Eu não acredito que o que o cara fez, que o artista fez, que a pessoa fez, seja algo diferente do que ela sente que ela ter nascido, ter vindo a existir no mundo. Eu acho que é o momento que a pessoa tenta ser criadora, ela tenta se equiparar ao que ela acredita que é de onde ela veio, da sua origem. Nós não entendemos a nossa origem, nós atribuímos ao Big Bang, atribuímos a Deus, atribuímos, dependendo da linha de pensamento, as coisas mais engraçadas ou estranhas. Nós tentamos ser a justificativa da origem de algo quando nós criamos arte. É o momento de sermos um pouquinho deuses, um pouquinho Big Bang, um pouquinho origem.